Olha aqui, eu quero agora falar com um jogador que, rapaz do céu, hein? O Carlos Batista falou que ele tinha mudado para o Cairo, estava lá no Egito. Como é que vai, Gleger? Bom dia, Milton, tudo bem? Prazer enorme estar falando contigo. Mas essa história do Batista aí, eu acho que não procede, viu? Esse Batista é um cascateiro. Você virou ex-goleiro Gleger, o Guarani, Corinthians também, né? Corinthians também. Corinthians, Portuguesa. Então, na luzinha aí foi a minha melhor passagem aí em São Paulo, né, Milton? Foram Fala a tua bons anos aí, 5 anos. Eu comecei no Guarani Futebol Clube, né, em Campinas. Guarani Futebol Clube. Tive por lá quase 12 anos, com categoria de base e tudo, né? Profissionalmente foram 3 anos atuando pelo Guarani. Aí teve a proposta do Corinthians, né? Na época ainda tinha aquele... Não existia a Lei Pelé ainda, né, Milton? Aí eu acabei sendo vendido ao Corinthians. Fiquei no Corinthians 2 anos. Nesse intervalo de Corinthians aí, eu tive um empréstimo ao Cruzeiro. Passei 6 meses lá na Toca da Raposa com o Cruzeiro. Depois eu retornei ao Corinthians. Estava naquela final contra o Santos, lá das famosas pedaladas do Robinho. E a 2002. partir daí eu tive 2002, exatamente. Aí eu tive uma proposta da Portuguesa, e como eu não vinha atuando como titular, essa proposta da Portuguesa aí me encantou, né? Para estar em atividade, jogando como titular, né? Não que o Corinthians não tenha sido importante na minha vida, muito pelo contrário, mas a minha mudança de clube, aí a Portuguesa me abriu as portas, num momento difícil também lá no Canindé, e aí, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer, e eu fiquei por lá por 5 anos. Da Portuguesa eu fui ao Náutico de Recife, que voltou, depois da Batalha dos Aflitos, o Náutico voltou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Passei lá pelo Náutico. Proposta do meu grande amigo, aliás, eu queria deixar um grande abraço para ele, o Marcelo Veiga, o treinador, me chamando para fazer parte do elenco do Bragantino, onde nós estava na Série C, e como minha filha tinha nascido naquele ano, e a logística para mim estava muito ruim, né? Aí eu preferi vir ao Bragantino, como todo mundo sabe, sou natural de Americana, ficar um pouco mais perto de casa. E aí nós acabamos sendo campeões brasileiros daquele ano, com o Bragantino, na Série C. Conseguimos o acesso, o título. Do Bragantino, aí eu permaneci no Brasileiro, disputei o Campeonato Paulista, e aí recebi um convite do Vitória da Bahia. Fui ao Vitória da Bahia, 2 anos lá, bicampeão baiano. Foi muito legal lá também, lá na Bahia, Salvador, uma cidade maravilhosa. E do Vitória, eu já estava ali, já comecei com alguns problemas físicos e tal. No ano seguinte, eu recebi um convite do América Mineiro. Participei daquele acesso do América Mineiro em 2010, se eu não me engano, 2010, 2011, agora não me recordo. Fui ao América Mineiro, conseguimos o acesso. Aí o Marcelo Veiga novamente me ligou. Gleg, vem aqui, eu estou precisando de um goleiro, tal. A gente está um goleiro, precisa de um cara aqui para ter uma referência. Voltei ao Bragantino novamente, mas aí, Milton, aí a idade começou a chegar e a gente sabe que goleiro é complicado, né? Muitos problemas físicos. E eu participando do elenco do Bragantino, muito no DM, não conseguia manter o mesmo nível, né? Aí o Marcelo Veiga me chamou e falou: ó, Gleg, é o seguinte, estou precisando de um cara aí para ser um auxiliar, tal. O que você acha de já aposentar? Aí você já tem a transição. E eu acabei aceitando, Milton. Eu achei que era o momento, né? Falei, pô, tô pensando em parar daqui 1 ou 2 anos. Já recebe o convite agora. Será que daqui 2 anos eu vou ter o mesmo convite? Então eu acabei aceitando, virei. Aí eu, de jogador, acabei virando membro. Aquele jogo eu era treinador de goleiro, nós fomos jogar lá em Criciúma. Só que eu era atleta, eu estava inscrito. Eu era como se fosse um terceiro goleiro do Bragantino, treinador de goleiro, mas terceiro goleiro registrado, né, na CBF. E aí um dos goleiros machucou e eu acabei ficando no banco. Depois teve um outro jogo também que machucou os 2 goleiros, aí tinha a possibilidade de eu até atuar, mesmo como treinador de goleiro, no jogo contra o Duque de Caxias, em Bragança Paulista. Mas aí o goleiro que estava machucado acabou se recuperando, eu fiquei no banco também. Então naquele ano, mesmo sendo treinador de goleiro, acabei ficando 3 jogos no banco, e com possibilidade até de atuar como titular. Foi uma história bem legal.
É uma coisa inusitada. Agora, como é que você se sente sendo filho de um bandido sanguinário? Essa história eu tenho sempre. Você sabe que eu te acompanho todas as vezes que eu posso, a gente está te acompanhando aí, seus programas, né? E sempre falando. Realmente essa história é verdadeira, né? Mas só que eu só tenho um detalhe, viu, Milton? Você sempre diz que o Glegger lá do filme, né? Que a mãe acabou escolhendo o meu nome, por causa desse ator, por causa desse personagem desse filme. Você fala que o cara, minha mãe escolheu o nome porque o ator era muito bonito, era um cara muito vistoso, né? Mas eu posso te garantir, viu, Milton? O Glegger é mais bonito do que aquele Glegger do filme, viu? Isso eu posso te garantir. Não, mas eu conto. Mas é uma história bem legal. Viu, tem umas cobras venenosas aí na Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, aquele João Paulo Capelanes, entendeu? Nossa, Oliveira Andrade. Eles ficam, e o Oliveira de Campinas, entendeu? Fábio Piper, numa figura que nós temos no Band Esportes também, eles falam que isso é mentira. Grande, Fabião. Eu entrevistei você faz uns 15 anos, mais ou menos, entendeu? 15, 14, 12. Aí você soltou numa quarta-feira, num terceiro tempo noturno, dizendo, pô, mas por que você chama Glegger? Que nome é esse? Ele falou, não, é porque a minha mãe estava grávida e estava para nascer dali 2 meses e tal. E ela estava assistindo um filme e tinha um bandido bonitão, mas chamado Glegger. Então ela pôs Glegger. E os caras falam que é mentira. Então hoje eu estou botando o senhor no ar porque eu já estava entrando com o Sergei Kobarbeck com um processo contra esses caras aí da Bandeirantes. Porque eles falaram que não era verdade. Então o senhor, o meu testemunha. Eu sou filho do bandido mesmo. Exatamente, sou filho do bandido. E é verdade essa história. O nome, sabe como que era para ser? William. Já estava definido. Mas William todo mundo é. Agora Glegger é só um. E aí a minha mãe acabou assistindo esse filme aí, acho que 2, 3 semanas antes de dar à luz, né? E não, vamos mudar, não é mais o William, agora vai ser o Glegger, que eu gostei desse nome. Ela fala que no filme, né, esse bandido, ele tinha uma namorada. E ele aprontava na cidade lá, pegava o cavalo dele, saía e disse que a namorada dele gritava, Glegger, e aí soava nas montanhas lá do Texas, né? Naquelas montanhas maravilhosas. E aí aquele som ficava bonito. Aí minha mãe falou, pô, o cara era bonito. A moça chamando ele, dava aquele eco bonito do nome. Não, vai mudar, vai ser Glegger. E aí acabou ficando, né? E o teu pai? O teu pai gostou? Não, meu pai gostou demais. Tanto que meu pai fala que a hora que nasceu lá, avisaram ele, né? Porque naquela época não dava para saber se era homem, se era mulher, né? E aí disse que a hora que nasceu, é homem. Ele já correu lá no cartório e falou, não, Glegger Jorginho, esse é o cara, vai ser ele. E aí colocaram o nome. O Batista costuma dizer que na época, na hora que o meu pai foi falar no cartório lá como seria o nome, disse que meu pai tinha tomado umas e outras, e falou, Glegger. E aí ficou Glegger, mas não é não. A história real é essa mesmo que você conta e que eu me lembro, não sei se você vai se lembrar. Quando eu te contei essa história, foi aquele jogo Português e São Paulo, lá no Pacaembu, que o São Paulo jogava pelo empate para ser campeão paulista, e aí acabei tendo uma noite iluminada lá, graças a Deus, e aí nós conversamos muito lá no terceiro tempo, e aí eu te contei essa história, você me perguntou, e eu contei essa história para você. Se lembra daquele jogo ou não? Então, foi a primeira vez que eu falei com você, e essa história, o futebol tem coisas incríveis, né? Entendeu? Por exemplo, o Hélio Sileman, que foi meu diretor no super técnico da Band Inesquecível, Hélio Sileman. É que o avô dele, quando chegou no Brasil, lá no Porto de Santos, eles perguntaram o nome dele, né? O árabe lá e tudo enrolado. Ele, Sileman. E uma fila danada de gente. O cara escreveu Sileman, mas era Salomão, pô. Entendeu? Então é isso. Mas isso tem milhões de coincidências e tal. Tem uma prima chamada Anirce, porque o pai dela era da roça e tal, e então ele foi registrar lá, era para chamar Nilce, mas ele falou Anirce, aí ficou Anirce, mas ela não assume o Anirce, é só Nilce. Tem que ser. Mas você tá falando muito bem, você virou comentarista até, né? Então, Milton, eu tive 2 anos, quase 3 anos, trabalhando na Coreia do Sul. Eu recebi um convite lá de um grande amigo meu, um coreano, né, que trabalhou muitos anos aqui no Brasil.
para que eu fosse ser um auxiliar lá de um time lá que ele tinha. Ele assumiu a diretoria do clube, né? Acabou me convidando. E aí eu estava trabalhando no Guarani na época, como treinador de goleiro. E aí eu fui, o projeto meu era realmente virar um técnico, um treinador, fiz os cursos, né? Estava me preparando. E aí fui para lá. E quando eu voltei, eu recebi alguns convites aqui no Brasil que não me agradaram, né? E o Batista, desde quando eu encerrei a carreira, a gente sempre conversa, tem muita amizade com o Batista, né? Ele sempre dizia para mim, pô, Guilherme, você é bem articulado, eu preciso de um cara que já atuou, que já jogou, né? Aqui na minha equipe, você sabe que a equipe do Carlos Batista é o Tigrão, né? Que é o comentarista lá, tem o Carlos Henrique também, e ele queria um cara que já tivesse atuado, um ex-atleta mesmo, para que tivesse um olhar clínico, né? Um olhar técnico, que já esteve lá dentro. E aí nós conversando, e quando a gente para de jogar, né, Milton, o atleta ele quer uma estabilidade, né? E aí você fica indo aqui, indo ali, e é complicado. E até mesmo pela família, tá um pouco mais perto, tá estabilizado. Então, acho que isso foi um ponto que pesou muito na minha decisão. Eu falei, Batistão, então vamos. Então, eu acho que eu vou trabalhar com você mesmo. Aí nós começamos, né? Falou, vamos fazer o seguinte: começa para ver se você vai pegar gosto da coisa. E aí, pô, nossa, eu sempre adorei, minha vida inteira eu adorei muito o rádio, né? Sempre fui apaixonado pelo rádio. E graças a Deus as coisas estão muito bem, já estou quase há 2 anos lá com o Batista, né? E tô adorando, tô apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela nova profissão, estudando, tentando melhorar cada dia, né? Eu acho que isso que é muito importante. Mas, olha, apaixonado demais, e a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes de Campinas também dá todo o suporte, né? É uma empresa maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, então. Olha, você sabia que o Valdemir Gomes é bisavô do Queixinho, Carlos Batista? O Valdemir, eu vou te falar, viu? Esse é uma figuraça. Ele adora você, às vezes a gente até conversa lá. Não, vamos mandar uma mensagem lá pro Milton, não sei o quê. Eu falo, ô, Tigrão, calma. Vamos com calma aí, deixa o Milton lá. Mas ele te adora e é um cara espetacular e é um cara que me ajudou muito, né? Porque a gente sabe, né, que o Valdemir, ele... Você sabe a história do Valdemir, né? Ele pega uma caixa... O Batista manda ele falar sobre uma caixinha de fósforo. Ele fala 40 minutos sem falar dos palitos. Só para você ter uma ideia como é que é o Valdemir Gomes aqui. E a gente trabalhou relativamente juntos. Eu trabalhava para Eucatex, né? Eucatex. E ele era distribuidor de Eucatex em Campinas, entendeu? Nos produtos da Eucatex, do grupo aí do Banco Itaú. E é fábrica em Jundiaí, se não me engano. Mas a verdade é que Deca, trabalhei para Deca, Gol Deca, entendeu? E Zé Roberto Refinete Guide, já faleceu, jamais vou esquecer. E você sabia que o Queixinho, ele é neto do Noel Rosa, né? O Carlos Batista. E o detalhe é o seguinte, ele tem 2 filhos, um chamado Beto Zini Batista e o outro chamado Roberto Zini Batista. Porque ele tem gratidão ao Beto Zini, porque ele não tinha onde morar quando chegou em Campinas, e o Beto Zini emprestou um flat para ele. Então os filhos dele têm o nome Zini no meio. Aliás, todo mundo diz em Campinas que eu também tenho, né? Que o Beto Zini realmente foi um pai para mim no Guarani. Só uma gratidão eterna para ele, que sem dúvida nenhuma me ajudou muito na minha carreira. Foi um cara, ele conta inclusive a história, quando eu fui lançado no Guarani, né? A primeira partida minha, o Guarani faltavam 4 jogos no Campeonato Brasileiro de 1997. E o Guarani não podia empatar nenhuma das 4. Empatar ou perder já seria rebaixado. E o goleiro do Guarani era o Irã, o reserva o Pitarelli, e eu era o terceiro goleiro. O Irã teve um problema indisciplinar, foi afastado, o Pitarelli assumiu a titularidade, e num jogo lá no Olímpico contra o Grêmio, o Pitarelli teve uma lesão. E o Guarani ganhou o jogo lá. Ganhou de 4-0, não sei se você se lembra. E o Pitarelli naquele jogo teve uma lesão na posterior, e eu acabei assumindo, e aí ficou aquela dúvida, né? Quem que vai pro próximo jogo? Gleger, a gente volta o Irã, o Gleger nunca atuou, e aí o Beto Zini falou assim, não, esse é meu garoto, é o Gleger que vai jogar. E aí me lançaram, o Vadão era o treinador, grande Vadão, né? Quanta saudade do Vadão, um cara espetacular, um pai para mim também. E Vadão, Beto Zini bancou, Vadão bancou, me lançaram no jogo, e aí era um jogo em Araras contra o União São João de Araras,
E o último jogo era contra o Vasco no Brinco de Ouro. O Vasco, inclusive, um timaço, né? Aquele time do Vasco, Evair, Juninho Pernambucano, Ramon Menezes, Carlos Germano, timaço. E nós conseguimos vencer o Vasco lá no Brinco de Ouro por 3-2 e acabamos escapando do rebaixamento. E a partir daí eu assumi a titularidade do Guarani e graças a Deus deu tudo certo. Mas o Beto, ele foi o cara que me bancou sempre. Uma gratidão eterna ao seu Beto Zini. Tem ali o Gleger também, os filhos do Gleger também tem aquele Zini também lá no sobrenome, viu, Milton? Tá, olha aqui, deixa eu te contar uma história sobre isso aí. Quando foi lançada a camisa do Guarani, camisa Lupo, eu trabalhava para Lupo e fui lá com os diretores da empresa de Araraquara, na Catedral do Chopp, em Campinas. E ali próximo do Guarani. Isso, o Carlos Batista estava lá, e o Neto, o zagueiro que milagrosamente escapou da queda do avião da Chapecoense, agora encerrou a carreira, ele que estava exibindo a nova camisa Lupo Guarani, né? E ali, chope para lá, chope para cá, o Batista me contou uma história que depois... tá dizendo que a Ponte Preta vai cair, entendeu? Então é o seguinte, aí ele me contou uma história tão incrível e tão inacreditável, Batista, ali em meio de muito chope. Olha que eu não gosto de chope, não, o negócio é vinho. Cala a boca aí, Galo. Você tá só em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, não precisa ficar atrapalhando a entrevista dos outros, não. Que eu tô aqui na minha fazenda, cara. Milton, e os galos estão isso daqui, é maravilhoso. Cara, isso aí é uma maravilha. Você sabe que minha fazenda é aqui perto das suas terras, né? Daqui da sua terra, né? Minha fazenda é aqui em Cruzília, Minas Gerais, acho que você conhece. Eu tenho Guaxupé, Muzambique e Montebello. Mais perto a minha aqui em Cruzília, aqui é mais perto de Caxambu. Caxambu é a terra da minha nora. Uma das noras. O Galo, ele tá cantando de Galo porque ele é líder do campeonato. Mas viu, então o que aconteceu? Porque depois eu entrevistei o Beto Zini, ele confirmou. O Guarani, para não cair, precisava de 3 milagres. Ganhar do Grêmio em Porto Alegre, que era impossível. O outro jogo contra quem mesmo? Aqui, o Vasco. União São João de Araras. Não, esse foi o último jogo. E foi o Vasco da Gama. Foi contra o Vasco. Isso, contra o Vasco. Foi o último jogo, Aí, eu não sei se você é mais novo, mas antigamente tinha um jogador, um cara, um misto de técnico e de cartola do interior de Bauru, chamado Bolão. E a Federação Paulista... E o Bolão, ele ficava muito ali na Federação Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio. E eles estavam lá em reunião do arbitral, não sei o quê, e esse Bolão chamou o Beto Zini de lá, o Beto Zini, você já caiu. Única solução é falar com o Bolão. Não. Um outro cara indicou, falou, olha, você tem que falar com o Bolão. Bolão salva você ainda. Não tem jeito, Vasco e Grêmio, da Araras até a gente ganha, mas não pode. Não, mas você tem que falar com o Bolão. Aí o Beto disse, mas pera, o Bolão morreu. O cara falou, não tem problema. Você tem que falar com o Bolão. Aí ficou combinado. O Beto Zini mandou um motorista dele ir até no cemitério em Bauru do Bolão, entendeu? Foi lá e conversando com ele e tal, lá no cemitério, por telefone, conversando com o Beto Zini, estou aqui no túmulo do Bolão. Então põe o celular... Como é que chama? Pisato. Como é que chama o motor? Então, o Pisato. Bota o celular na cruz aí, na cruz da sepultura. Põe aí, entendeu? E o que eu faço? Vai embora, deixa eles conversar. Quem? Eu no celular com o Bolão que tá morto. Vai escutando. Não é isso? Aí depois conversaram. Aí o Pisato deu o celular de novo pro Beto Zini, pode encher o tanque, não precisa pedir nota, nada, vem logo pra cá. Então, que o Bolão falou pro Beto Zini é o seguinte, vocês têm que ir lá no Eurico Miranda, porque o Eurico Miranda é deputado federal, sabe como é que é, e o Beto Zini foi em Brasília e conversou com o Eurico Miranda, e o Eurico ligou pro Antônio Lopes, Antônio Lopes, tô sabendo que o Edmundo tá machucado, que o Romário quebrou o pé, tirou o time inteiro do Vasco, e o Guarani ganhou do Vasco. Agora, lá em Porto Alegre, foi um milagre também, mas foi coisa do túmulo, porque, ganhar de 4-0 do Grêmio lá,
Aí faltou o último jogo, que era o mais fácil contra a União de Araras. O jogo tava duro, acabando, o Guarani caindo, um baixinho fez o do Guarani. O cara mais baixinho fez um gol de cabeça no fim. Foi coisa do bolão, Edinho viu? Goiano. Edinho Goiano. Então, não foi mesmo coisa do bolão lá no túmulo? Foi. Ah, sem dúvida, exatamente. Aquilo lá era impossível, né? O Guarani escapar daquele rebaixamento. E aí, esse jogo contra o União de Araras, 47 do segundo tempo, o Edinho Goiano era aquele volante que ficava ali na recomposição, né? Um escanteio. E aí o Vadão pegou e falou: Edinho, vai pra área, já acabou o jogo, vai pra área. E o Edinho pegou e foi. E quem bateu a falta foi Giancarlo. Era uma falta lateral, não era um escanteio. Quem bateu a falta foi o Giancarlo, que jogou pelo Palmeiras, Cruzeiro. Bateu a falta, Edinho Goiano foi lá, 1,64 m, meteu a cabeça, fez o gol. Nós conseguimos vencer e escapar. Então, essas histórias do futebol, eu queria que você confirmasse. O Beto Zini mandou o Pivato lá no túmulo do bolão, botou o celular na cruz do túmulo, e o Beto Zini conversou com o bolão enterrado lá, e o bolão deu as coordenadas para ganhar do Vasco, ganhar no Grêmio e ganhar também do União de Araras. É verdade, né? É verdade. Confirmado isso aí. Aliás, o Batista conta isso aos quatro ventos, né? Ele fala para todo mundo essa história que o Beto Zini contou para ele. E a história é real, realmente. O Pisato foi lá, deixa o celular aí, sai daí, vai embora. Depois eu chamo você. Aí deixou agora lá e o Beto Zini conversou com ele. É verdade que um dia você deu um tiro na coxa do Beto Zini? Hein? Não, eu não sei a história, mas não foi eu. Isso eu sei. Até que deram, né? Ai, isso aí foi verdade. O Marcelo Meira, como é que chama? O Marcelo Meira foi meu diretor na Bandeirantes. Como é que chamava o técnico que você estava falando mal dele aí? Marcelo Veiga. Marcelo Veiga jogou no meu som. Marcelo Veiga. Ô Veiga, ele tá metendo o pau em você, que você só fazia assim ali do lado. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Que você era o técnico assessorista. Boa tarde. Milton, de jeito nenhum, só subir, nada de descer, pai. Que isso? Prazer falar contigo, Gleger, meu parceiro. Então, tá aliás, falando Marcelo, onde? você sabe que o Gleger só foi campeão comigo, né? Olha lá, Quem? Milton, olha lá, agora vai começar, Milton, tá vendo? Que é, o Meira? Você sabe que o Gleger só foi campeão comigo, né? É mesmo? Escuta, Milton, essa história da transição que eu contei aí agora há pouco, né? Que o Marcelo é um grande amigo, meu irmão no futebol, um cara espetacular, um baita de um treinador. E eu queria que ele contasse a história da transição. Ele me falou, lembra que eu contei a história agora, né? Que olha, vem pra cá e tal. Aí o Gleger chegou, aí conta aí, Marcelo, pro Milton a história da transição do Gleger atleta pro Gleger comissão técnica. Milton, nós tínhamos sido campeão brasileiro 2017. Eu levei o Gleger pra jogar, né? E aí acabou sendo campeão. Meu time foi o menos vazado do campeonato, porque eu montei uma zaga pra não deixar chutar no gol, porque eu conheci o goleiro, né? E aí ele conseguiu o título brasileiro, chegou no ano seguinte, aí teve a renovação. O Gleger falou assim, pô, mas agora nós estamos na Série B, Série A do Paulista, né? Então dá pra fazer um contratinho melhor e tal. Conversa aí com o Marquinho, né? E aí eu falei pro Gleger, conversa, Marquinho, o Gleger tá querendo jogar. Aí ele falou, mas eu tô precisando de um treinador de goleiro. Eu falei, Gleger, pode vir, que tá tudo certo. Né? O Marquinho aprovou, mas o Marquinho tava sabendo que era como treinador de goleiro, né? Aí o Gleger chegou de chuteira, luva e tudo. Eu falei pra ele, fera, o negócio é o seguinte, ó. Eu tô precisando de um treinador de goleiro, você é um cara experiente, preciso de um auxiliar do meu lado, um cara que, pô, tem a vivência. Aí ele falou, pô, mas não é pra jogar, não? Eu falei, não. É pra ficar como treinador de goleiro. Aí ele falou assim, pô, mas eu não tô preparado. Se falar com a minha mulher, eu falei, você tem 5 minutos, senão já vem outro. Parei com a carreira dele, Milton. Você tá falando de onde, Veiga? Eu tô em Atibaia agora, tô saindo do treino, Milton. Qual que é o teu time que eu não sei até hoje? Qual é o teu time hoje? Eu tô no São Bernardo. Eu tô no São Bernardo, futebol clube. Opa. Nós disputamos essa Série A2 agora. Infelizmente, a gente, no segundo mata-mata, acabou ficando de fora pro São Bento, né? Mas a gente tá reiniciando o trabalho aqui, dando sequência na pegada aqui.
Então, a gente Ô, Marcelo tá Veiga, remontando ô, Marcelo Veiga, você sabia que o Glegner é filho de um bandido sanguinário? Não. Não. Conta, Essa é nova. Não, é porque ele fala que eu sou filho, mas não é, Marcelo. É que o meu nome a origem, né, como gosta de dizer o Batista, do meu nome, foi de um bandido. Minha mãe acabou assistindo um filme de um bandido, que era um bandido sanguinário do faroeste, né? E aí colocou o nome de Glegger, mas o Milton fica falando que eu sou filho desse bandido. Eu soube que ele foi lá em Campinas e namorou tua mãe. Ah, é? Rapaz, Meu pai tá ligado aqui na Bandeirantes. Tá ouvindo aqui, Coitado. o velho vai ficar meio enciumado aqui, hein? Não, mas Milton, o pai é quem cria, né? Fica tranquilo. Tem essa também. Saudade de você, Marcelo. Falamos tantas mil vezes no rádio, na televisão. Tudo de bom pra você e sucesso aí no ABC, tá bom? Obrigado. Te acompanho sempre. Grande abraço, obrigado pelo prazer de estar contigo aí. Valeu, Glegger. Valeu, meu irmão. Fica com Glegger. Deus aí. Boa sorte na sequência aí. Mas, ó, a tua mãe acertou, porque tá cheio de Felipe, de Thiago, de, sabe, Vinícius. Matheus. Glegger, só tem um. Só tem um, não tem jeito. Então, tudo de bom pra você e dê um abraço no queixinho, neto de Noel Rosa, o Carlos Batista da Rádio TV Bandeirantes de Campinas, tá bom? Valeu, Milton. Um grande abraço para você também. Quem tá te mandando um grande abraço também é o Marcos Luiz, filho de Ligeirinho, uma pessoa espetacular que trabalha na nossa equipe também. Tigrão ele também. Ele tá aí. Não, o Marquinhos não tá. O Marquinhos está lá em Campinas. Eu tô aqui na fazenda, né? O Marquinhos está lá em Campinas, mas eu falei pro pessoal que eu ia participar com vocês. Tigrão falou: manda um abraço para Miltácio. Falei: pode deixar, Tigrão. Pode deixar. E o Batistão também tá mandando um abraço. E foi um prazer, viu, Milton, participar com você aí. Um grande abraço a todos os ouvintes também. Você tá falando muito bem, rapaz. Pode ser comentarista nosso aqui em São Paulo, tá bom? Obrigado, Milton. Obrigado. Vindo de você, para mim, é um privilégio ouvir isso. Qualquer R$500 por mês, nós estamos trazendo você. Tá tudo tranquilo, pode ficar sincero. Só de trabalhar com vocês aí, com essa equipe maravilhosa aí, já tá tudo certo. Eu até pago, né? Você ia falar, né? Para trabalhar na Bandeirantes. Então nós vamos conversar, Milton, para acertar esse contrato aí. Porque quando eu morava em Minas, era menino, eu trabalharia aqui até para, sabe, para faxineiro, para ver o e eu também, pode chamar de que perto. Pode chamar que nós vamos com a maior alegria do mundo, Milton. Um abraço para você, rapaz. Um abraço, fica com Deus aí, valeu. Entrevistas diferentes como é que chama mesmo? Guilherme Herédia como é que é? Guilherme Herédia Cimate Guimarães, a única vez que a mulher emprestou o nome pro marido, hein? Que coisa impressionante.